Deus não é o seu psicólogo. Dizia a todos eles: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 23. Você tem hora marcada com Deus? Ela está na agenda da sua igreja. O culto de domingo, culto de jovens aos sábados à noite, células na quinta-feira à noite. Fora desses horários fixados pelo calendário eclesiástico, a vida segue no piloto automático e Deus aguarda pacientemente o próximo compromisso. Este é o modelo de espiritualidade mais comum do nosso tempo. E eles têm um nome preciso: consulta semanal com o divino. Você visita Deus nos dias e horários que a instituição determinou. Permanece ali o tempo estabelecido e depois retorna à sua semana sem levar essa presença consigo. O problema é que esse não é o relacionamento que Cristo propôs a quem quisesse segui-lo. Em Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus não distribuiu horários de atendimentos fixados por uma agenda institucional. Ele exige negação, cruz e seguimento, e fixa a frequência dessa exigência com uma palavra que a maioria dos cristãos preferem ignorar: diariamente. Essa palavra é o centro desse sermão, porque ela expõe a diferença entre alguém que comparece a encontros marcados e alguém que vive em comunhão interrupta. É a essa distância que precisamos olhar de frente agora. A renúncia que nenhuma agenda eclesiástica substitui. No primeiro século, seguir um mestre rabínico não era comparecer a encontros marcados em dias fixos da semana. O talmid, o discípulo, deixava sua casa, seu ofício, sua rotina para caminhar literalmente atrás do rabi, comendo o que ele comia, dormindo onde ele dormia, aprendendo pela convivência interrupta e não por encontros programados no calendário. Quando Jesus diz negue-se a si mesmo, antes mesmo de mencionar a cruz, ele está descrevendo exatamente essa entrega da própria agenda. Não se trata de comparecer a horários que uma congregação estabeleceu. Trata-se de uma rendição da própria autonomia sobre o tempo inteiro, todos os dias da semana. Você trata Deus como um psicólogo quando reserva para ele apenas os dias e horários que o calendário da sua igreja determinou, sábado ou domingo, quarta ou quinta, e considera isso suficiente. Mas a exigência de Cristo não nasce do cronograma de uma instituição, ela nasce da soberania de quem chama. Negar a si mesmo significa que você deixe de tratar os encontros com Deus como compromissos de agenda e entrega o controle da semana inteira a Ele, e não apenas as horas que a programação eclesiástica separa. O peso diário que nenhum encontro semanal sustenta. A crucificação, no primeiro século, não era um evento privado. O condenado carregava publicamente o madeiro pelas ruas da cidade antes de morrer, exposto à zombaria da multidão, num percurso lento até o local da execução. Quando os discípulos ouviram Jesus falar em tomar a cruz, o pensamento natural seria um ato único, dramático, o momento final do martírio. Jesus rompe essa expectativa ao acrescentar uma palavra que ninguém esperava: diariamente. Ele não está descrevendo um evento pontual, nem um compromisso recorrente, marcado uma vez por semana. Ele está instituindo um ritmo diário.
Isso destrói qualquer noção de cristianismo, de calendário. Aquele que só existe nos dias oficiais, reservados pela agenda da igreja. Você não morre para si mesmo uma vez por semana, num culto emocionado e depois vive de lembranças até o próximo encontro. Você morre para si hoje e amanhã e depois de amanhã, sustentando unicamente pela obra que Cristo já consumou por você no Calvário. A cruz que você carrega diariamente não é a fonte da sua salvação. Ela é a consequência natural de já ter sido salvo por outra cruz, a de Cristo, erguida uma única vez, suficiente para sempre. Reduzir Deus a um psicólogo e tratar a comunhão como um compromisso semanal, a fé cristã exige um ritmo diário, que nenhuma reunião pontual, por mais bem intencionada que seja, consegue substituir. O segmento que não aceita intervalos. O verbo por trás de siga-me descreve uma companhia contínua na estrada. Não encontros marcados em dias fixos do calendário. O discípulo que seguia o rabi no primeiro século observa cada gesto, cada decisão, cada silêncio do mestre, porque a formação acontecia no convívio interrupto, não em blocos isolados de ensino, uma vez por semana. Jesus encerra o versículo exatamente onde começou, a exigência apontando para uma vida inteira de acompanhamento, não para encontros programados. Um psicólogo é procurado num horário marcado, atende, orienta e se despede até a próxima sessão. Muitos tratam a igreja da mesma forma, comparecem no domingo, talvez na quinta, e Deus fica restrito àquele espaço de tempo. Cristo não aceita esse modelo de relacionamento. Ele caminha com você na segunda-feira comum, tanto quanto no domingo solene. Na decisão pequena tomada na terça-feira, tanto quanto no culto de celebração. A ausência de intervalos no segmento é o que separa um Deus que você agenda de um Deus que habita a sua vida inteira. E essa habitação só é possível porque Cristo, pela cruz, removeu a barreira do pecado que antes impedia qualquer proximidade contínua entre você e o Pai. O texto de Lucas, capítulo 9, versículo 23, desmonta com uma única palavra toda espiritualidade de calendário. Deus não se contenta com os horários que a agenda da sua igreja separou para ele. Ele exige a entrega diária de uma vida inteira. E essa exigência só se faz porque o Cristo na cruz pagou de uma vez por todos o preço que jamais você poderia pagar, comparecendo a encontros semanais, por mais frequentes que fossem. A cruz diária do discípulo não soma nada à obra de Cristo, ele é o fruto dela. Você não carrega a sua cruz para cumprir um compromisso religioso. Você carrega porque já foi aprovado pelo sangue derramado uma única vez no Calvário, suficiente e definitivo. Fora dessa base, todo esforço diário é apenas religiosidade cansada. Sobre essa base, o mesmo esforço se torna adoração viva todos os dias. Se a sua relação com Deus se resume aos dias e horários que a agenda da sua igreja determinou, você precisa reconhecer hoje que você não é um discípulo que Cristo decidiu. Não adianta multiplicar os encontros marcados no calendário enquanto o restante da sua semana permanece fechado para ele. Negue-se a si mesmo agora. Entregue o controle da semana inteira, não apenas as horas que a programação eclesiástica separou. Se você nunca colocou a sua confiança na obra completa de Cristo na cruz, este é o momento de fazer isso. Porque sem o fundamento do Calvário, nenhuma disciplina diária tem qualquer valor diante de Deus. E se você já e se você já é seu, mas viveu como quem comparece a compromissos ao invés de caminhar diariamente com o mestre, arrependa-se
dessa distância e volte hoje mesmo à companhia diária que Cristo comprou para você com o seu próprio sangue. Senhor soberano, reconhecemos diante de Ti que nenhum horário marcado pela agenda humana, nenhuma reunião semanal poderia jamais suprir o que a nossa alma precisa. Não és um compromisso na nossa programação, és o Deus que tenta uma vida inteira de entrega diária. Agradecemos porque Cristo na cruz pagou de uma vez por todas o preço que abriu o caminho para essa comunhão contínua contigo. Ensina-nos a negar a nós mesmos todos os dias, a carregar a cruz sem murmurar e seguir teus passos sem intervalo. Não para cumprir uma programação religiosa, mas em resposta ao que já recebemos pela obra suficiente do teu Filho. Que a nossa vida inteira, e não apenas os dias marcados no calendário, seja habitado pela tua presença, para a glória do teu nome e pela suficiência eterna do sacrifício de Jesus Cristo. Amém.